Olá, mais uma vez vamos bater um papo sobre assuntos que são importantes para todos nós e para trazer a felicidade verdadeira. Hoje o assunto obviamente não difere dos costumeiros temas, mas eu queria falar sobre algo que está desaparecendo e eu vou explicar um pouco por quê. Vamos falar um pouco sobre esperança, né? E por que a esperança está desaparecendo? Hoje o que a gente tem visto muito são as pessoas se importando cada vez mais consigo mesmas e desacreditando no outro ser humano, né? A gente vê as notícias que acontecem pelo mundo, as guerras, os crimes, as tragédias, a globalização que traz mais para perto, para dentro da casa das pessoas, as informações, grande parte das vezes, sobre como existe um aspecto realmente negativo e como as pessoas com uma certa frieza realizam aí os seus crimes, a corrupção e por aí vai. Não é disso que eu quero falar, mas para entender por que a esperança, de certa maneira, está desaparecendo. Eu tenho ouvido muito falar um pensamento que eu acho um pensamento, inclusive um pensamento desesperançoso. A gente tem escutado muito por aí as pessoas dizerem assim, olha, eu prefiro bicho do que gente, não é? Mas isso é muito complicado se a gente parar para ver. Eu já falei em temas passados sobre a importância dos animais, sobre o carinho e sobre o significado dos animais como um exemplo de amor incondicional. É verdade, mas prefira gente do que bicho. Não significa que você está escolhendo entre um e outro, significa única e exclusivamente que você está tendo esperança no seu próximo. E vamos e venhamos, é muito complicado acreditar que o outro, ou que os outros, ou seja lá quem for, não é tão capaz de ser bom quanto você está se vendo, né? Porque ao preferir bichos e não preferir gente, eu estou, de certa forma, dizendo que eu sou melhor do que aquelas outras pessoas. E nós não somos melhores nem piores. Nós temos aí uma série de características e a capacidade de fazer o bem e de fazer o mal, de fazer o certo e de fazer o errado. Não importa o grau de julgamento que se tem ao se dizer, olha, isso é certo, isso é errado, isso varia de pessoa para pessoa, mas existe uma maneira importante de nós pararmos de nos comparar uns com os outros. A comparação também ela afasta, né? A comparação entre melhores e piores, entre issos e aquilos, também separa, porque a comparação é uma forma de julgamento. Não significa que não haja pessoas que estejam aí fazendo coisas terríveis, né, na humanidade, mas se não existisse tanta gente fazendo bem, tanta gente interessada pelo bem, se não existisse tanta gente rezando pela humanidade, se não existisse tanta gente tendo pensamentos positivos e tendo ações nos bastidores da vida, não é mesmo? Se não existisse tantas pessoas aí trabalhando pela humanidade, talvez a humanidade não existisse mais. Então, a esperança de que, obviamente, um dia, em algum momento da nossa história, nós todos consigamos nos ver como apenas como uma humanidade que merece ser feliz. Mas algumas coisas que atrapalham um pouco a esperança, não é? São as contradições que, pessoalmente, que cada um de nós acredita ser melhor para nós e não ser para o outro, ou nós acreditamos ser melhor para o outro porque nós julgamos ser assim. Há muitas contradições, mas existe uma maneira de trabalhar pela humanidade, de ajudar a construir um pensamento de esperança, que é fazer
possível, o máximo, para trazer felicidade para quem quer que seja à sua volta e para si mesmo. Uma das premissas da compaixão, um dos significados da compaixão é sentir com, estar junto com. Na compaixão, eu não julgo o que o outro merece ou não merece. Eu ofereço aquilo que ele precisa. E eu sei que é muito difícil, porque a nossa mente racional, em primeiro lugar, ela vai julgar a ação, ela não vai se conformar, com aquilo que está sendo feito de errado. Mas é essa grande dialética dos dias de hoje. Há muita gente apontando o dedo para todo mundo, para todas as coisas, e com certo direito. Sim, eu não tiro o direito das pessoas de denunciarem, de falarem, porque obviamente as coisas precisam, a verdade precisa ser mostrada. Mas é muito fácil só apontar o dedo sem oferecer alguma coisa melhor em troca. Eu não estou fazendo nada de diferente em termos, obviamente, de quem faz e não fala nada. O importante é que a gente primeiro tenha um olhar de esperança sobre a humanidade, sem julgar, é muito bonito dizer sem julgar, porque a nossa mente julga no automático. A gente se decepciona com as atitudes na qual nós depositamos a nossa fé, na qual nós depositamos as nossas expectativas. Mas uma coisa importante, a esperança não é uma espera vã. A esperança ativa é aquela através da qual eu participo trabalhando e acreditando que o melhor vai acontecer. Diferente da expectativa, que cria ansiedade, e sabe que a ansiedade aí gera depressão e uma série de doenças e problemas que hoje em dia estão sendo tratados aí de N maneiras diferentes. Mas nós ainda estamos falando sobre a importância da esperança, acreditar com amor, não uma esperança vã, não uma espera passiva, mas uma espera pacífica, e que nós somos agentes para trazer a melhor informação, a melhor notícia, oferecer o melhor de nós, não é? Porque é fácil contestar todas as coisas. O espírito de contestação não ajuda muito, Na verdade, talvez o nosso olhar crítico está aumentando por causa da liberdade que nós percebemos que temos. Mas ao mesmo tempo, essa liberdade e olhar crítico está separando todo mundo, e todo mundo dizendo assim que cada um tem a sua própria verdade. Muito bem, mas será que é tão difícil lutar por uma verdade que seja inclusiva, ou lutar pelo bem, se nós não queremos falar de verdade que seja única para todo mundo? Então vamos falar do bem, não é? O bem em que inclua as diferenças, o bem onde inclua o direito a se manifestar beneficamente, o direito a todas as coisas, a saúde, o direito à educação, que é o caminho fundamental. E quando eu falo em educação, eu não estou falando de educação nas escolas, porque isso pode ser questão política, preparo de professores, mas eu estou falando de uma coisa muito maior. Eu falo da educação da consciência. A educação da consciência, a educação da alma. A vida deveria ser uma escola para a alma, ao invés de, como muita gente diz, estar aqui a passeio. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos construindo um momento em que é extremamente importante. Talvez a grande lição que esteja sendo dada para todos nós é se nós percebemos a capacidade que nós temos de atrair felicidade para a nossa realidade. Ao invés de lamentar, que também não resolve absolutamente nada, A lamentação não resolve nada. Então, sermos mais positivos, sermos mais altruístas, porque a gente também escuta que, bom, eu não vou fazer nada por ninguém porque ninguém faz nada por mim. Bem, isso não ajuda em absolutamente nada. Então é o tomar lá da cá, é o olho por olho. Então a lei hoje,
que vigora na massa crítica de pensamento das pessoas é de que elas precisam ser beneficiadas se elas fazem alguma coisa. O verdadeiro bem, a verdadeira bondade, não necessita receber nada em troca, não espera nada. A verdadeira bondade é, por ser a sua própria natureza, de compreender que nós somos um espírito, que nós somos uma alma que está evoluindo, e quanto mais nós trabalharmos pela bondade irrestrita em todos os meios, pela pacificação das mentes, ao invés da contestação pura e solícita de que exigimos os nossos direitos, e nós temos direitos e precisamos trabalhar para que eles se manifestem também, é claro, mas a pura e simples contestação pode não ser suficiente. Então, o toque que falta é a consciência, nos tornarmos mais conscientes. Eu sei que todos têm motivo para terem tido uma grande decepção na vida com outras pessoas, com outras coisas, né? Isso faz parte aí da jornada, da caminhada, isso faz parte da natureza humana, né? O aprendizado traz isso. Mas nós podemos vencer, né, essas decepções, não acreditando que os outros são piores ou foram piores, mas conseguindo perdoar. E obviamente que a gente pode falar aqui horas sobre a questão do perdão, porque isso não é uma questão de convencer ninguém de absolutamente nada. O perdão não é desculpa que se oferece, é uma mudança de pensamento, é ofertar uma nova oportunidade, primeiro dentro de si mesmo, né? Dar-se a oportunidade de ver o outro de uma outra maneira, mesmo que o outro aparentemente pareça não estar merecendo. Mas quando eu consigo ver o outro de uma outra forma, eu consigo ver nele a mesma natureza que existe em mim, não é? Eu consigo perceber no outro aquilo que eu também posso fazer, não é? E isso se chama esperança. Perdoar é ter esperança também. Perdoar-se por não ter conseguido se permitir sentir o melhor. Isso é perdoar. Sabe, existe uma coisa muito interessante sobre o passado, né? Nós somos um ser maravilhoso e nós somos capazes de voltar no tempo. Nós temos a capacidade de voltar no tempo e consertar o passado. Como é que se faz isso? Ora, o perdão nada mais é do que voltar no tempo dentro de nós e mudar a forma com a qual nós vimos, mudar os sentimentos e mudar todas as coisas. Não adianta ficar jogando a desesperança para frente e dizer que não acredita mais no ser humano e prefere os animais. Todos nós merecemos uma nova chance, todos nós precisamos de esperança. Atraia a esperança para o seu meio com suas palavras, com suas ações. Atraia a esperança com sorrisos, ao invés de ficar soltando frases de descrédito sobre a humanidade, sobre as pessoas. Isso não resolve nada. Continuar criando um espírito de contestação, onde cada um vai para um lado, não ajuda a humanidade. Vamos fazer parte daquela parcela de seres humanos que desejam que todas as coisas aconteçam da melhor maneira para todos. Isso não exclui nem trabalho, nem sacrifício, não exclui que a verdade tome lugar no lugar da corrupção, no lugar do mal, do crime. Isso não exclui. É claro que o mal, o crime, a corrupção, essas coisas têm que acabar. Mas o caminho que está sendo tomado pela humanidade, ou por muitas pessoas, talvez não seja o melhor caminho. Só falar, demonstrar. Pensa em um ditado que pode ajudar muito, que é aquele ditado que diz assim: não existem problemas, só existem soluções. Então, eu espero que esse recado chegue aí, até o seu coração, a sua mente, e que nós possamos ter esperança, não é? A esperança é a convicção da vitória no bem. Isso significa esperança. E eu tenho esperança em você que está aí do outro lado, de que todos nós, em algum momento, vamos ser apenas um, em pensamentos, em ações, em amor por toda a humanidade, tá bom? Um grande abraço fraterno e fica em paz, tá? Tchau!